E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto e essa é mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Essa é a segunda parte da 8ª aula de HTML básico. Então vamos dar continuidade na aula anterior. Lembrando que a gente falou de algumas propriedades da tabela, como a border, border color, width, cell padding e cell spacing, ok? Então vamos lá. Uma outra propriedade da tabela é o background color e o background. Ele funciona da mesma forma que o body. Então vamos lá, vou dar um enter aqui, vou digitar aqui embaixo, não tem problema, só para ficar tudo na mesma, mais visível. Então o BG color, a gente pode colocar, por exemplo, um yellow e salvar. Então a nossa tabela vai ficar na cor amarela. E o background, que é a nossa imagem. Então a nossa imagem, eu vou pegar essa daqui que a gente já tem, porém eu não vou colocar um, vou colocar dois para diferenciar. Lembra que eu mostrei essas imagens na outra aula. Background de imagem eu vou colocar dois, por exemplo. Deixa aqui, né, tudo junto. Yellow, aqui eu vou só fechar, senão é um erro. Isso. Vamos lá. Olha só, já ficou com o fundo da imagem. Vou tirar aqui só para não ficar muito carregado ali. Então vocês perceberam também que os alinhamentos estão todos para o canto esquerdo aqui. Então a gente pode definir esse alinhamento dentro das próprias TDs. Isso a gente faz em cada coluna individualmente. Então para fazer isso, a gente vai usar a tag align. Aqui eu vou copiar essa daqui para colocar, para não ter que digitar. Então eu vou mostrar para vocês uma a uma. O align ele tem o left, o right e o middle e o center, desculpa. Por default ele já vem alinhado left. Então se eu colocar left aqui, não vai, pra gente vai ser transparente, a gente não vai mudar nada. Mas aqui se eu colocar center e nesse de baixo right, vocês verão que os alinhamentos irão se alternar. Então esse aqui vai ficar desse mesmo jeito que eu mandei ele ficar na esquerda. Esse aqui ele vai ficar no centro e esse aqui vai ficar alinhado à direita. Vou dar um F5. Olha só, então esse aqui no centro, na esquerda, no centro e à direita. Esse alinhamento ele pode ser também na vertical, ou você pode deixar ele no topo, no meio ou embaixo. Para isso eu vou usar aqui na linha, nessa linha aqui, a propriedade height, que é a altura. Então aqui eu vou deixar como 300, uma altura, um tamanho bom. Na hora que eu der um F5, vocês viram que ficou bem grande, né? Tamanho 300 que eu deixei. Porém, eles ficaram por default no centro. O alinhamento vertical ele está no centro. Também é possível fazer esse alinhamento. Então vamos aqui, ó, chama V align. Vou copiar aqui também para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O V align ele pode ser top, que vai ficar em cima. O middle, que ele vai ficar no meio, por default ele já vem no meio, né, padrão. E bottom, que é na parte de baixo. Então na hora que a gente salvar, olha só, top, middle e bottom. E vocês viram que manteve aquela primeira, o align. Então ele dá para usar as duas juntas, o alinhamento na horizontal e o alinhamento na vertical. Outra propriedade da TD
que é no caso das nossas colunas, é uma que se chama CoSpan. O que é essa CoSpan? Eu vou fazer o seguinte: nessa minha primeira, antes da minha primeira linha, eu vou inserir uma outra linha. Então essa que eu vou inserir agora que vai ser a minha linha atual, que vai ser o cabeçalho da minha tabela, por exemplo. Já vou abrir aqui já tudo, TD. Aí eu vou fechar o meu TD e vou fechar o meu TR. Eu posso fazer tudo assim também, se eu achar que fica válido, tá? Em vez de colocar tudo um embaixo de uma linha, é que eu acho que dessa forma aqui fica bem melhor. Então eu vou colocar aqui, ó, tabela de exemplo. Então, para vocês entenderem aqui, eu abri uma linha e abri somente uma coluna. Então aqui vai ter uma coluna nessa primeira linha e nessas outras terão 3 colunas. Olha como que vai ficar. Viram? Aqui só ficou uma coluna, né? Uma célula. Eu preciso dessas 3 células. E se eu quisesse deixar esse texto tudo mesclado aqui, né? Como se fosse uma célula só. Então é aí que entra a propriedade CoSpan. Então dentro da TD eu vou digitar co, que é de coluna, e span igual. Aí eu tenho que saber quantas células eu vou mesclar. Como são 3, a gente tem 3, então eu vou mesclar contando com essa célula 1, 2, 3. Então eu vou mesclar. Eu vou colocar 2 só para vocês verem. Quer ver? Aqui só vai mesclar até a segunda. Não salvei, deixa eu salvar. Ó, ele só mesclou até a segunda. E se eu colocar 3, ele vai mesclar até a terceira coluna, todas. Viram? Então é aqui eu posso colocar um alinhamento, né? Junto aqui, ó, um align center. Aí ficou o alinhamento no centro bonitinho, legal. A gente pode mesclar também as linhas. Por exemplo, pegar essa linha 1 aqui e mesclar a linha 1, a 2 e a 3, por exemplo. É possível. Aqui a gente mesclou a coluna 1, 2 e 3. Agora vamos mesclar uma coluna, uma linha 1, 2 e 3. Vamos voltar para cá, no nosso projeto. E o que eu vou fazer agora no nosso projeto? Eu vou, nessa primeira linha minha, eu vou só criar uma coluna. Vou colocar assim, exemplo, vai. E vou fechar. Dessa forma, ele vai ficar assim. Criou aqui uma aqui e ficou um espaço para lá, meio que, né, ele tentou mesclar 3, mas não tem 3, só mesclou uma. Então agora como que a gente faz? Eu vou pegar aqui em row span e vou colocar o número que eu quero mesclar. No caso eu quero mesclar a linha 1, a 2 e a 3. Então eu vou colocar o 3 aqui, vou salvar. Então vejam só, o exemplo está aqui porque ainda a gente não definiu a CoSpan dele ainda, a row span. Quando eu definir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa primeira célula e vai tentar mesclar com essas outras aqui. É que essas outras eu não defini aqui embaixo. Se a gente olhar aqui, aqui continua tendo 3, tá? Por isso que ele está tentando deixar as 3 aqui. Mas na hora que eu atualizar, olha o que ele vai fazer. Ele mesmo meio que automaticamente criou mais 2 linhas, né, aqui, e mesclou e deixou as 3 que já tinham aqui, ó, do mesmo padrão. Então, sobre tabelas, eu acho que esse daqui é o básico, porém é muita coisa e de muita utilidade você usar tabelas. Por exemplo, você pode usar tabela para montar o layout da sua página. Você pode deixar aqui como menu, aqui como cabeçalho, aqui corpo do e-mail, né, o corpo da sua página, aqui uns comentários, aqui o rodapé, enfim. Com tabela dá para você trabalhar com bastante coisa, fazer bastante formatações. E para trabalhar bem com tabelas,
é só no desenvolvimento mesmo, é você pegar, ficar fazendo os exemplos, testando, jogando imagem. Dá pra jogar imagem aqui de fundo, ó. Quer ver, por exemplo, eu vou voltar aqui. Se eu pegar uma daquelas imagens lá, vamos vir aqui na onde a gente colocou tabela de exemplo. Aqui eu vou colocar uma imagem, por exemplo, a imagem, deixa eu tentar, background, deixa eu ver qual imagem que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar a primeira mesmo, mg barra, eu acho que tinha uma que chamava avatar. Vamos ver, peraí, se não for, me desculpe. JPG ou JPEG, vamos ver. Então tá vendo, ó, que ela jogou a imagem aqui, também repetiu como se fosse no background. Pra gente aumentar esse tamanho é no rate, lembra do rate. Então a gente pode vir aqui, se a gente quiser aumentar esse tamanho para ela ficar visível, rate igual, sei lá o tamanho que ela tá, vou colocar 150, vamos ver se fica bom. Então, e o meu texto ele tá por aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó, que eu não apaguei ele, como a imagem não é apropriada, mas ele tá aqui, tá visível. Então, tabela é isso, é você testar bastante, porque ela é um pouquinho complicada de você se perde às vezes aqui em abrir uma linha, uma coluna. Então pegue esse exemplo, teste bastante, teste a cor span, a row span, pega o cell padding, o cell spacing, vai fazendo os testes aí, que você vai ficar craque, e isso vai ajudar muito, muito, muito no desenvolvimento das suas páginas HTML. Eu espero que a explicação tenha ficado clara e que o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, se você entendeu, não se esqueçam de curtir, de assinar o nosso canal. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários, pode mandar e-mail, que eu tento responder da forma mais rápida possível e da forma mais clara. Conto com vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!